Meus caros irmãos em Cristo Jesus, meus caros amigos, hoje eu quero falar com vocês sobre a minha alegria está em Deus. A minha alegria está em Deus, apesar da Covid-19, eu sou sempre grato a Deus por cada dia que me acrescenta. Hoje é dia 7 de março de 2021, um domingo. No dia 28 de fevereiro, domingo passado, nós postamos uma reflexão sobre liberdade religiosa. Muitas igrejas se puseram em oração e dia 1º de março, segunda-feira passada, o nosso governador João Dória reviu seu posicionamento em relação às igrejas, pois havia vetado um projeto de lei do deputado estadual que fazia da igreja um trabalho essencial. E revendo a sua posição, João Dória decretou a igreja como essencial. Eu disse a alguns amigos o seguinte: os santos de joelhos, a igreja clamando, não há capeta que resista. Não há quem resista à palavra de Jesus, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Eu quero transmitir a você hoje uma palavra de esperança e fé em um Deus que nunca falha. E ele nos recomenda que devemos viver os nossos dias com sabedoria, com inteireza de coração, e que possamos estar trilhando aquilo que na sua palavra manda. E só assim nós poderemos alcançar a felicidade, a tranquilidade espiritual e a segurança que nós tantos almejamos. Nessa semana, podemos ver as imagens da cidade de Araraquara e de outras cidades vizinhas completamente vazias. Não havia uma só pessoa na rua. Silêncio absoluto. Há bem poucos dias, pela primeira vez em 100 anos, pudemos ver os sambódromos de várias capitais totalmente vazios. O carnaval não aconteceu. Silêncio absoluto. Isto tudo por medo de um vírus que está tendo mutações todas as semanas, fazendo com que as vacinas fiquem impotentes para destruí-los. Outras pestes estão a caminho. Conforme amplamente noticiado, o ebola na África Ocidental, a gripe aviária H5N8 na Rússia, com a perspectiva de que em breve elas estarão espalhadas para o mundo inteiro, que somados com o Covid-19, de medo ou por medo, as pessoas se aprisionam em seus domicílios à espera da execução, que já levou quase 3 milhões de pessoas à morte. E nesse contexto, parece-me que a população não se apercebeu que Deus levantou-se de seu trono nos céus e com os seus pés na terra está a ter uma séria conversa com a humanidade. Temos falado ao longo desses 10 meses, por este canal do YouTube, que Deus, na sua misericórdia, está esperando que o povo reaja
que o povo tenha um lampejo de bom senso, arrependam-se dos males cometidos contra o Santo de Israel, Jesus Cristo, e volte-se para ele. Para aqueles que tomaram uma atitude em direção a Deus, eu tenho uma boa notícia. Não há o que temer. Não importa se o vírus ou outra peste virá ou não, em qualquer circunstância, é momento de agradecer a Deus por nos ter sustentado até agora. Estamos vivos, e isto é muito importante, mas aqueles que estavam com suas vidas em dia e partiram, também estão felizes no lugar preparado por Deus para os seus santos. Recebi de um amigo e irmão em Cristo, que vive a mesma realidade que eu e aqueles que confiam em Deus, uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Assim começa a mensagem, inspirada na experiência do profeta Abacuque com Deus, e que escreveu o livro bíblico 600 anos antes de Jesus nascer. O foco desta mensagem de Abacuque é: alegre-se no Senhor a despeito das circunstâncias. E ele escreve em seu último capítulo uma oração em que ele assim se pronuncia: embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor. Ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Assim expressa o profeta. A alegria do profeta não é determinada pela presença de coisas boas e nem pela ausência de coisas trágicas. Sua alegria não está na prosperidade nem na ausência do sofrimento. Sua alegria está centrada em Deus. Ele alegra-se em Deus, a despeito das circunstâncias à sua volta. Através dos séculos, muitos homens, em períodos de intensas adversidades, de perseguição e sofrimento, acharam conforto e profunda alegria espiritual neste cântico de vitória sobre o poder do mal. É engano dizer que a alegria só pode ser encontrada quando não existe problemas, quando não há enfermidade, quando os recursos financeiros são abundantes, quando a família está bem. Todas essas coisas são muito boas, mas não podem oferecer a verdadeira alegria. A verdadeira alegria existe mesmo quando há luto, mesmo quando há perdas, mesmo quando há doenças, desemprego, crises, dores e sofrimento. A verdadeira alegria só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Nós não nos alegramos com as adversidades, mas podemos nos alegrar no Senhor no meio das adversidades, porque elas nos ensinam a crescer. Neste mesmo espírito, Tiago, seguidor de Jesus Cristo,
fala dos benefícios da alegria no Senhor em tempos de adversidades. Diz ele: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Então, considerem isto motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, meus irmãos e amigos, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, serão íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Para ter esperança em tempos de adversidades. Faça do Senhor a sua fortaleza. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me guia em segurança por sobre as montanhas. É assim que diz a palavra de Deus. A alegria do profeta não é um sentimento romântico e infundado. Ele tem razões para alegrar-se. O fundamento da sua alegria está em Deus, porque fez do Senhor a sua fortaleza. Abacuque, que começa deprimido e em dúvidas com relação à retidão e à justiça de Deus, termina o seu livro com alegre confiança na provisão e no poder sustentador de Deus. Em Deus, ele encontra a resposta suficiente para todos os seus problemas. Ele decidiu confiar em Deus e fazer dele a sua fortaleza. Em Deus, o profeta encontrou estabilidade e segurança. Ele fez do Senhor o seu alto refúgio, ele fez do Senhor a sua torre de livramento. Nenhum perigo pode nos alcançar quando estamos refugiados em Deus. Entenda e creia que ninguém pode arrancá-lo dos braços poderosos de Jesus. Nenhuma pessoa ou circunstância pode afastá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essas promessas são para aqueles que fizeram do Senhor a sua fortaleza. Em Deus, o profeta encontrou velocidade e firmeza. O Senhor não somente aprumou seus joelhos trôpegos, mas lhe deu a velocidade e a firmeza da corça e o fez andar com segurança por sobre as montanhas. A corça podia percorrer com pés ligeiros a escura floresta. O animal de patas ligeiras pode subir aos mais elevados picos para percorrer os cumes dos montes. A corça torna-se, assim, o símbolo da força, o símbolo da firmeza dos passos, o símbolo da beleza e da alegria de viver. Abacuque fez uma viagem no temor, do temor à fé. Fez uma viagem do pranto à alegria. Fez uma viagem do questionamento amargo
à humildade e adoração. Fez uma viagem da aparente derrota ao cântico da vitória. Ele teve esperança em tempos de adversidades, porque fez do Senhor a sua fortaleza. O salmista escreveu: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. E você? Pergunto eu. Qual é a sua adversidade? Ela o paralisou? Você já desistiu? Algumas pessoas questionam por que muitos pastores, muitos irmãos em Cristo Jesus, muitos cristãos fiéis e morreram nesse ano que passou e também já nesse ano de 2021. Deus os tirou e nós não podemos alegar que eles foram tirados porque estavam em pecados, não, absolutamente não. Esta assertiva não procede. Deus retirou esses santos porque certamente os conhecia e via neles de que eles não suportariam o que estaria a vir para frente, como acontecerá este ano. E se nós não estivermos em Deus, se nós não estivermos apegados ao Senhor Jesus Cristo, nós não aguentaremos o que virá. Infelizmente, o que nós temos de notícias por aí, elas são as piores possíveis. Mas isto não deve nos paralisar, isso não deve nos fazer desistir de Jesus. Isso não deve fazer com que nós desistamos da vida, mas isso nos faz cada vez mais aprender que nós somos dependentes de Deus. E sem Deus, nós nada podemos fazer, nós não aguentaremos. Eu quero dizer a vocês o seguinte: é possível que vocês estejam dizendo, poxa, esse camarada deve ser uma fortaleza. Eu não sou uma fortaleza. Há alguns anos atrás, aproximadamente 8, 9 anos atrás, eu passei por uma experiência tamanha de angústia e de dor, que eu cheguei nos pés de Deus e chorei e clamei a Ele e disse: Pai, meu Pai, porque justamente no meu colo teve que cair esta situação. Era uma situação que abrangia o Brasil inteiro, mas que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. E crianças estavam sendo mortas e abusadas sexualmente, e não se sabia de onde isto vinha. E eu insisti com Deus. Porque eu, justamente eu, tive que passar, tive que ter isto na minha casa. E eu pude ouvir, e os céticos podem acreditar ou não no que eu vou dizer, pouco me importa, mas Deus fala com quem Ele quer e a hora que Ele quer, quer vocês acreditem ou não. E em meu coração Deus falou: meu filho, eu deixei cair no teu colo porque eu sei que você aguenta. Você é capaz. E você vai resistir. E eu vou estar com você. E quando chegarmos lá no final, eu estarei com você e mostrarei para você o que eu fiz para que você pudesse vencer. E assim aconteceu. Assim ocorreu. E hoje, quando eu olho para esses anos passados, eu vejo o quanto foi bom
ser dependente de Deus e deixar que Ele me conduzisse para que eu pudesse enfrentar o que nós enfrentamos. Eu não tenho força nenhuma, eu não sou fortaleza nenhuma sem o meu Deus, sem Jesus Cristo. E eu agora quero passar um conselho para você. Esqueça o advogado que eu sou, esqueça aquilo que eu fiz e que tanto falaram de mim, mas lembre-se de alguém que passou por esta terra e que tentou mudar a vida de muita gente. Lembre-se de mim como um homem de carne e osso como vocês, mas que colocou Deus em primeiro lugar, colocou Jesus em primeiro lugar, e com Ele conseguimos chegar até aqui como vencedores. Quando, alguns anos atrás, eu fui convidado para falar no Senado da República, antes de ser instalada a mesa, eu estava sentado com um pastor, o senhor Ângelo, de Brasília, e eu disse a ele: pastor, quando eu me levantar daqui e me dirigir à mesa para falar, eu quero que o senhor veja que ali está indo um vencedor, e o senhor verá que Deus está à minha frente. Isto é o que eu quero passar para vocês. Dê um passo em direção a Deus, e você terá a mesma experiência do profeta. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor te abençoe e te guarde. Até uma próxima vez, querendo Deus.